Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do Clube da Mamãe. Enquanto o Instagram vai fazendo as notificações, eu vou aproveitar para poder colocar já aqui o tema da live e hoje eu vou responder às dúvidas deixadas nas caixinhas, tá? Então hoje o tema é Lisa Responde. E se você está chegando e não mandou ainda a sua pergunta, pode mandar na caixinha que eu já vou estar olhando para poder dar a resposta para vocês, tá bom? Então, aqui a aula de hoje é aqui. Lisa responde. Vai já dando o seu oizinho que eu já vou ver quem está chegando. Lisa responde as dúvidas da caixinha. Aqui, prontinho. Então, nós já temos o nosso tema aqui da aula de hoje. Aqui, prontinho. Enquanto o Instagram então está notificando, vou dando um oizinho para vocês que estão chegando aqui para a nossa aula, para a gente começar o nosso bate-papo. Tomando meu chazinho aqui. Nesse calor, tomando um chá quente, dá mais calor ainda, né? Deixa eu já ir abrindo para poder escolher a primeira pergunta aqui. Então, vamos começar já, começando com tudo aqui, tá? Nas perguntinhas. Então, tá ali. Primeira pergunta é, Lisa, meu filho de 3 anos e 9 meses só quer usar roupas com personagens, né? Devo ceder ou resistir? Então, vamos lá, gente. O que vocês acham nessa situação, hein? Criança que só quer usar roupas com personagens. O que a gente faz? Então, vamos pensar um pouquinho, tá? Eu sempre gosto de analisar algumas coisas aqui antes. Então, vamos pensar. A criança tem 3 anos e 9 meses, é pequenininha, tá? E ela tem roupas com personagens. Então, a primeira pergunta é, como que essas roupas com personagens foram parar na gaveta da criança, tá? Porque, pelo jeito, é uma situação que deixa ali a mãe, né? Devo deixar? Não deixo. É uma situação que está bastante exagerada, está causando incômodo, e agora, o que eu faço? Então, às vezes a gente fica ali preocupada com o comportamento da criança, o comportamento que ela está tendo, mas a gente tem que prestar atenção que a criança, ela é fruto do meio, do ambiente e das pessoas com quem ela convive, tá? Se essa criança não tivesse as roupas ali, ou a gaveta cheia de roupa de personagem, isso talvez não seria um problema, tá bom? Então, a gente tem que parar e tem que pensar. Quando a gente vai comprar as coisas para as crianças, a gente tem que pensar lá na frente, nas consequências disso. É igual quando os pais falam para mim. Outro dia uma mãe colocou aqui na pergunta, né, Elisa? Minha filha tem 2 aninhos e fica o dia inteiro no celular. É difícil arrancar o celular dela, ela está viciada, o que eu faço? Então, a pergunta que eu faço é como que o celular foi parar na mão dela? Essa criança juntou dinheiro, ela saiu, ela comprou o celular, ela tem o próprio celular dela? Não, é alguém que entrega, né? O adulto ali que cede. Então, a gente faz as coisas que não deve fazer, aí depois a gente quer chegar e quer corrigir. Então, vamos pensar sempre antes, tá bom? As crianças pequenas, elas gostam de viver nesse mundo de fantasia, de imaginação, tá? Então, eu não vejo problema se a criança quer colocar ali a roupinha dela, se ela gosta. O que a gente tem que prestar atenção é como que ela tem usado essas roupas. Como, tá? Às vezes a criança, ela põe uma roupa de super-herói e ela se acha no direito de sair batendo em todo mundo, ela pega um cabo de vassoura, pensa que é uma espada e sai batendo em todo mundo. Então, isso é um problema, tá? Agora não, a criança só gosta de usar, ela gosta de pôr, ela se sente bem colocando, ela até brinca, né, de faz de conta, mas não coloca ninguém em perigo, que é o que eu sempre coloco assim, ó. Pra gente saber o que pode e o que não pode, a gente tem que prestar atenção. Faz mal pra mim? Não pode. Faz mal pro outro, qualquer outra vida, outro ser humano, bichinho, meio ambiente, natureza? Então não pode, tá? Então, a gente tem que pensar se faz mal para mim, se faz para outro ser humano, se faz mal para o bichinho, se faz mal para o meio ambiente. Não faz mal para ninguém, então deixa, não tem problema nenhum. Então, o fato de usar roupa com personagem, eu tô por falar nisso, ó, eu tô com uma roupa de personagem aqui, eu tô com uma camiseta do Mickey, agora que eu vi aqui, nem tinha nem percebido. Então, o fato de eu usar uma roupa que tem um personagem, isso não quer dizer nada, tá?
isso aqui não me define, tá? Agora, se a criança está tendo atitudes que não são legais, então aí sim é a hora da gente poder, que a gente precisa fazer uma pausa. Agora, aproveitando só esse gancho, deixa eu só, antes de concluir a pergunta, eu tô vendo que o pessoal tá chegando, estão mandando perguntas aqui. As perguntas vocês vão colocar aqui, ó, tá? Embaixo, clica nesse balãozinho aqui, é aqui que vocês mandam para mim. Eu não vou voltar para ler pergunta, eu preciso priorizar quem entrou lá nos stories e quem mandou a caixinha por lá, tá bom? Então manda por aqui, que assim que eu terminar de responder quem foi mandando, antes eu vou respondendo as dúvidas de hoje, tá? Mas eu já vi que tem muitas perguntas que são parecidas. Então, só para esclarecer, se você mandou aqui agora na live, eu não vou ler aqui, tá bom? Então, manda lá, que para mim fica mais fácil. Então, entenderam? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Vestir por vestir só, isso aqui não tá fazendo, não mudou o meu jeito de ser, tá? Agora, se a criança coloca alguma fantasia e ela tem atitudes que não são legais, então a gente tem que prestar atenção. Mas, assim, a gente fala muito que criança precisa soltar a imaginação, a criança gosta de brincar. E aí eu vou pegar agora um pouquinho, que eu gosto muito, da Maria Montessori, aonde ela fala assim, que as crianças, elas podem e devem soltar a imaginação, usar a imaginação, mas melhor do que ela viver no mundo, faz de conta que não existe, tá? Às vezes pensando que é um super-herói, que é, né, alguma princesa, que é não sei o que é melhor para ela? Como que a gente pode desenvolver essa imaginação com a criança? A gente pode desenvolver a imaginação dela dando recursos para ela criar, para ela se desenvolver. Então, cria ali um cantinho na casa, sabe? Uma mesinha onde pode ter tinta, que a criança possa pintar, que ela possa desenhar, ela possa construir algo, ela pode pegar material que, né, seria descartável, ela pode reutilizar. Esses dias a minha filha pegou umas caixas que tinha aqui em casa, chega bastante caixa, né? Eu compro mais online do que sair nas lojas. Eu não curto muito ficar saindo, ainda mais agora com pandemia, até por causa do tempo, então eu peço muitas coisas pela internet. Então as caixas ficam guardadas, e a minha filha pegou, ela montou uma cozinha, a coisa mais lindinha. Pegou tampinha de garrafa, sabe? Então ela fez o forninho micro-ondas dela, pediu, eu cortei para ela. Então, com as fitas adesivas pretas, ela fez as grades do fogão, ela pôs chapinha ali em cima, ela fez a geladeira também. Então, ela pegou tampinha de garrafa, tudo que tinha por aqui, ela foi montando a cozinha dela. Então, é uma maneira da criança estimular, dela se desenvolver, dela soltar a imaginação de forma saudável. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, o meu ponto de vista. Quem me conhece, já me acompanha há um tempo, eu não gosto de 8 ou 80, sabe? Então não pode de jeito nenhum usar camisetas de personagem. Claro que pode, tá? Claro que pode, tá tudo bem deixar. A criança, se ela gosta, eu acho que deixa ela ser criança, não tem nada que proíba, tá? Agora a gente tem que prestar atenção como que eu posso aproveitar esse período, tá? Das janelinhas do desenvolvimento da criança, para ela poder soltar a imaginação, para ela poder se desenvolver, né, de forma mais que venha trazer mais benefício para ela. Então aí que eu gosto de entrar com esses recursos, dê massinha para a criança, dê tinta guache para ela, um lugar ali na casa que ela, né, sujou, se ela sujar tá facinho de limpar. As canetas lá que eu falei, eu gosto de entregar para as crianças para ela riscar no vidro aqui de casa. Pode ser no bosque do banheiro, no box do banheiro, nos azulejos do banheiro antes da criança tomar banho. Dá ali o giz líquido para a criança no azulejo do banheiro para ela desenhar, já vai tomar banho, já lava e já fica organizado, tá? Então, isso para mim é o que dá mais sentido, mais valor. Não que não possa usar, tá? Então eu acho que eu respondi bem completo, né? Essa pergunta aí, tá bom? Deixa eu abrir mais uma, a próxima. Aqui. Tá. Tem duas perguntas aqui, tá? Marcoli Noeli, acho que é a Noeli que mandou aqui, tá?
Então, primeira pergunta dela, vou responder as duas, tá? Primeira, minha filha de 2 anos e 5 meses faz muita birra. É normal nessa fase? Olha, eu digo que é comum, tá? A gente não pode entender que o que é comum é normal. Existe diferença de o que é comum e o que é normal. O que é comum? É comum quem está aqui nas aulas, nas lives. Oi, Saraí lindona, por nada, querida, beijo. Quem está aqui nas aulas comigo sabe que eu sempre falo, sempre tem mães mandando esse tipo de pergunta, né? Meu filho de 1 ano e meio, de 2 anos, 2 anos e meio, faz birra, o que eu faço? Grita, se joga, bate. Então, isso é comum, tá? O que é comum? Você vai ver que em muitas famílias as crianças fazem isso, passam por isso, tá? Que é comum isso acontecer. O que não é normal, por que isso daí não é normal, tá? E qual que é a diferença? O normal é que não é certo. Se a criança está fazendo birra, se jogando, nenhuma criança está plena, tô bem, e de repente, eu não tenho nada para fazer, deixa eu olhar, agora é 2h12, vou fazer uma birra, e grita e se joga no chão. Isso não acontece. Se a criança está fazendo birra, se ela está gritando, se ela está se jogando, isso é uma reação que vem de uma emoção. A criança está sentindo uma emoção, provavelmente é uma emoção muito ruim, muito negativa, por ela não estar sabendo lidar com essa emoção, que ela fica com raiva, ela se sente frustrada, então ela faz a birra. Então, não é normal uma criança ficar se sentindo irritada, ficar se sentindo estressada e fazer birra para extravasar, tá bom? Por que eu digo isso? Se eu falar para você que, olha, fica tranquilo, isso é assim mesmo, isso é normal, então quando a criança fizer, você, tá tudo bem, né? Deixa, isso daí é normal. E por que não é? Por que a gente tem que prestar atenção? Porque quando a criança chega no ponto de birra, ela está passando por um momento de estresse, tá? Ela passa por um momento de estresse. Assim como quando a gente fica com raiva, tá? Que a gente grita, a gente fica nervosa. Então, isso é uma descarga muito grande de estresse no nosso corpo. E para as crianças, isso é muito prejudicial. Se o estresse para o adulto já é prejudicial, vocês sabem que baixa a imunidade, né? Pode vir várias doenças aí, problema cardíaco, um monte de coisa. Eu não sou da área, então não vou me aprofundar, mas a gente sabe que o estresse para o adulto traz muitos malefícios. Imagina para a criança, tá? Se a criança pequenininha ela recebe várias vezes essa descarga emocional muito grande, tem uma parte do cérebro que ele pode até começar a encolher. Tá? Claro que isso daí não fica tranquila, porque não é assim, aconteceu, socorro, não. Eu tô querendo dizer crianças que são negligenciadas, que os pais deixam chorando, aquela criança que pai e mãe põe no berço e deixa chorar até dormir, sabe? A criança fez uma birra, vou sair de perto e fica chorando, que qualquer coisa larga a criança chorando. Então, se a criança passa por muitas vezes esse processo, pode sim trazer danos cerebrais para ela. Ela vai ter problema no desenvolvimento lá na frente. Então vamos lá, é comum, acontece na maioria das vezes, isso acontece porque a criança, como eu disse, ela passa por um momento de estresse, um sentimento ruim chega nela, ela não sabe chegar e falar, mamãe, papai, eu estou sentindo raiva, eu não estou conseguindo lidar com o meu sentimento, eu gostaria de brincar um pouquinho mais e você não deixou, isso me deixou com raiva e é por isso que eu estou chorando. A criança ela não sabe fazer isso e muitos adultos também não sabem. Se soubesse, a gente não via tantas mães aí gritando, surtando, tá? Então, se a gente tem essa dificuldade, imagina para as crianças pequenininhas como que é. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que entender o porquê que a criança chegou nesse ponto de estresse, o que está levando ela a passar por esse momento de estresse e a gente age na prevenção, tá? Prevenção. No Mamãe Uau, eu gosto de trabalhar muito com as mães nesse ponto. Já que a gente sabe, a gente tem consciência lá na frente, que se a criança ficar passando por muitos estresses, quais são os danos, então a gente vai trabalhar na prevenção. Elisa, mas se eu trabalhar na prevenção, eu não vou ensinar a criança a se frustrar. Vai. A frustração, nós seres humanos, a gente é frustrado o tempo todo, tá? Hoje mesmo, eu recebi uma frustração já assim que eu acordei.
Por quê? Porque tocou o despertador, eu queria ficar mais um pouco na cama e eu não pude, eu tinha meus compromissos, eu levantei frustrada, porque eu não pude ficar um pouco mais na cama. Mas a minha mãe não estava aqui do meu lado me ensinando a me frustrar, tá? A própria natureza, os próprios acontecimentos do dia a dia, a própria rotina, já vem momentos ali que a gente se frustra. Então a gente não precisa provocar a frustração nos nossos filhos, tá? A gente não precisa. A criança ela vai passar por frustração nos momentos que ela tiver que passar. Ela tá num passeio e daí precisa ir embora, ela vai embora naquele horário do passeio, que é aqui que encerrou. Se você falou, filho, a gente vai brincar e 4 horas da tarde a gente vai embora. A gente vai embora nesse horário. Agora, como que a gente pode fazer para evitar que a criança faça birra na hora de ir embora? É por isso que servem os combinados, é por isso que a gente chega e já conversa com a criança antes, a gente explica, é por isso que a gente dá um aviso 10 minutos antes, 5 minutinhos antes. É por isso que a gente fala, filho, filha, já está chegando a hora de ir embora. O que a gente precisa fazer? Você quer juntar primeiro os brinquedinhos ou você quer colocar o chinelo primeiro? Olha, eu vou contar até 10 para ver se você consegue juntar. Vamos lá? Vamos! Hora que chegar em casa, vamos brincar de tomar banho bem gostoso junto? Vamos! Então, aí assim a gente vai conduzindo na linguagem da criança. Na linguagem. A gente tem que educar sob o ponto de vista das crianças. Se a gente entende como os pequenininhos funcionam, como o cérebro dela funciona, aquilo que é interessante para ela, eu vou falar na linguagem dela. Acontece que a gente, mãe e pai, a gente quer o contrário. A gente quer que a criança veja graça nas coisas de adulto, né? Eu quero que o meu filho e a minha filha façam as coisas sob o meu ponto de vista. Não, o caminho é o contrário. Eu tenho que educar sob o ponto de vista da criança, tá? Então, ou seja, vai dar horário, vai encerrar, a criança vai embora. Só que eu já fui preparando para que a frustração, né, na hora dela ir embora, poxa, que pena, eu queria ficar, não chegue num pico ali de birra, tá? E vai ter vezes, gente, que vai ter sim, não posso mentir para vocês. Tem vezes, tem situação que vai ter. E está tudo bem a gente saber conduzir. O que não pode, como eu falei, é isso aí, o que é comum virar rotina, tá? Eu falar para vocês, isso daí é comum, fica tranquila, é assim mesmo, as crianças fazem assim, e aí deixar isso acontecendo o tempo todo, tá? Então, essa foi a primeira pergunta, e tem mais uma aqui, que ela aproveitou e mandou também, que eu quero aproveitar para responder, que é essa aqui, ó. Estou na segunda gestação e minha filha está com muitos ciúmes. É normal? Chora muito e chama atenção. Agora também faz sentido muita coisa, tá? Tem sim como que eu posso dizer, né? Um agravante da situação que está na segunda gestação. E é muito comum, de novo, é muito comum a criança sim chorar, chamar atenção, ter ciúmes. Essa criança, ela está percebendo que vai chegar alguém e ela está com medo dela perder o lugarzinho dela, tá? Para a gente poder entender um pouquinho, presta atenção. Presta atenção só. Vou dar um exemplo. E o exemplo que eu vou dar é bem exatamente o que acontece, tá? Então imagina aqui essa cena. Você tá ali vivendo em paz com seu marido, tudo bem, tudo em harmonia. Teu marido fala que te ama, um fala pro outro que te ama, e vocês estão vivendo aquela lua de mel. Tudo mil maravilhas, né? E você se sente segura, que você é amada, que teu marido tá ali só pra você, e você tá ali tocando a tua vida. E aí, de repente, você tá ali em casa aguardando o marido chegar, e o marido simplesmente chega, 6 horas da tarde, abre a porta. Oi, amor, tudo bem? Oi, e você chega, e aí ele tá de mão dada com outra mulher. E ele chega e fala, meu amor, o negócio é o seguinte, ó, eu amo você, você é a paixão da minha vida, eu amo demais você. Mas eu também tô amando a Madalena. A Madalena, ela vai chegar para morar aqui com a gente, ela vai viver aqui com a gente. E a partir de hoje, eu amo você e amo a Madalena. Tá bom, meu amor? Me conta qual é o sentimento que dá em você nessa hora. Dá vontade de voar no pescoço, não sei de quem primeiro, não é verdade? A gente não entende uma situação dessa. Como assim? Se ele disse que me ama, né, que só tem olhos para mim, como ele trouxe outra aqui para casa? Como ele vai amar ela também? A gente não entende, a gente vai ficar com raiva. Agora imagina a criança,
Vamos agora pensar, trazer isso daí que eu falei, vamos trazer pro pequenininho, na mente do pequenininho aí, tá? Então tem aí uma pequenininha que chegou no mundo, quando chegou em casa, tinha ali o pai e a mãe, tudo babando ali em cima dela, né? Tudo fazendo por ela e falando que ela é amada, que ela é princesa da casa e tudo. E ela tá lá, né? Pronto, eu sou tudo, sou o sol da mamãe e do papai. E aí, de repente, essa criança olha e tá vendo que tá chegando uma outra criança. Aí ela pensa, poxa, mas eu não era tudo para eles? Tá chegando outra criança? Eu vou ficar de lado? Eu vou ter que dividir? Claro que a criança não pensa dessa forma, nessa idade, né? Não raciocina dessa forma que a gente está falando, mas na cabecinha dela é mais ou menos essa situação que está passando, tá? Então, me conta se faz sentido para vocês. Então, é muito comum a criança ter ciúmes. É muito comum. Quando a diferença entre irmãos é mais que 4 anos, é maior que 4 anos, a chance é desse ciúme ser menor. Como é uma gestação, né? Tá chegando outra criança num espaço de tempo menor que 4, então essa criança ela tem mais dificuldade em processar as informações. Então, a sugestão que eu dou, o conselho que eu dou, tá? E como mãe também de 2 filhos ali com menos de 4 anos, aliás, acho que mais ou menos deve ter essa idade aí. A Ana Luísa tinha 2 anos e eu acho que 8 meses quando o Júlio nasceu. E graças a Deus eu não tive esse problema aí de ciúmes, mas o que acontece? A gente precisa fortalecer muito as emoções do mais velho. A gente tem que estar muito atento, a gente tem que dar muito carinho, tempo de qualidade, a gente tem que fazer ele se sentir importante. A criança tem que perceber que não importa o que aconteça, o lugar dela está garantido, tá? Ela chegou primeiro, ela é a irmã mais velha, o espaço dela está garantido. Então a gente tem que cuidar muito das emoções do mais velho, tá? Do mais velho, sempre. Então presta atenção, cuidado. Às vezes tem adultos que gostam de fazer brincadeiras, né? E falam, tá perdendo o colo, vai ficar de lado, papai e mamãe agora só vão cuidar do bebê. Cuidado com essas frases, sabe? Às vezes tem pessoas próximas que falam esse tipo de coisa, a gente tem que cuidar. Às vezes a gente se coloca ali numa situação complicada, né? Quando algumas pessoas vêm dar palpite ou falam coisas ali que não devem para os nossos filhos. Inclusive, eu comentei uma situação como essa ontem nos stories. Mas a gente está ali para os nossos filhos. Os nossos filhos são indefesos, eles dependem da gente, então a gente não pode permitir esse tipo de coisa, tá? E como eu falei, muito amor, muito carinho, tempo de qualidade, mostra para essa criança que ela é amada, papai ama muito, mamãe ama muito, irmãozinho que está chegando, prepara um presentinho para o irmãozinho trazer para essa criança quando chegar, tá bom? Quando for fazer alguma coisa, dar banho, vamos dar banho primeiro na fulana que ela é mais velha, ela chegou primeiro, depois o irmãozinho toma banho, tá? Então faça ela se sentir importante, faz ela se sentir importante, tá bom? A Suelen colocou, meu sogro falava isso para minha filha. Pois é, as pessoas falam, gente, coisas demais que não deve para as crianças. Falam, os adultos têm essa mania. Mas, olha, quando eu vejo um adulto falando isso, até o que eu falei ontem lá nos stories, eu olho o que tem por trás da frase, sabe? Primeira coisa, eu olho por trás da frase. Então, se o sogro aí fala, vai perder o colo, provavelmente ele ouviu essa frase e ele não gostou. É uma dor dele que ele tem, por isso que ele fala, tá? Ele queria ter sido acolhido, ele queria ter se sentido acolhido, né? Quando chegou aí alguém mais novo, né? Para pegar o lugar. Então, é bom a gente entender isso para a gente poder ter empatia, a gente poder agir sem ser agressiva, né? Agir sendo assertiva ali, mas a gente precisa agir, tá? Eu também já ouvi isso, ouvi quando eu estava grávida, né, do Júlio. Eu vi os adultos falando para Ana Luísa, agora vai perder o colinho da mamãe. Eu falava, não perde. Ixi, aqui vai ter 30 anos, 40 anos, ainda vai sentar no meu colinho, sabe? Então, com um tom amigável, com um tom gentil, a gente consegue apoiar ali a criança e fazer a criança ficar bem, tá bom?
Meu Deus, olha que absurdo, né? Pedia para ela ir morar com ele, pois ia nascer um nenê. Deixa eu ver o que mais. Que eu não ia gostar dela. Meu Deus do céu, que absurdo. Eu falava que não iria, que não, queria amar os dois iguais. Gente, a gente tem que cuidar muito com as coisas que a gente fala para as crianças, muito, porque a gente não sabe como as crianças vão pegar isso para elas. Eu falo sempre que a infância é onde está formando o futuro adulto, né? A infância é o estágio ali, a escola para formar o adulto. E frases ali, dependendo da emoção que a criança pega para ela, se ela guarda isso daí como uma verdade, isso daí pode trazer prejuízo muito grande lá para frente, né? Pode ter crenças aí que vai impedir a criança de conquistar várias coisas aí na vida, né? Dela se sentir autoconfiante, se sentir amada. Então a gente tem que cuidar muito, por isso que a gente não pode permitir. Se a gente ouve alguém falando alguma coisa na hora, e a gente já entra junto e já conduz, igual você falou, né? Que não, queria amar os dois. Aqui eu falo para cada um dos meus filhos, né? Eu falo, filho, você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu falo para minha filha, filha, você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Aí a minha filha fala assim, mãe, mas como assim? Você fala a mesma coisa para os dois? Eu falo para ela, então tá bom, filha. Qual que é a melhor coisa que aconteceu na sua vida? Foi a mamãe ou foi o papai? Dela, os dois. Eu falei, então, é a mesma forma. São pessoas diferentes, são situações diferentes, a gente não pode ter um preferido. Então, por isso que cada um de vocês foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, a gente precisa cuidar muito, muito, fortalecer as emoções das crianças, dos nossos filhos e fazer eles se sentirem seguros, confiantes, sabe? E se sentirem amados, tá bom? Conta aqui pra mim se faz sentido pra vocês e aí eu vou pra próxima pergunta já. Ó, eu vou responder essa pergunta aqui. Tem várias perguntas parecidas, tá? Com a agressividade da criança, quando fala ou não, criança agressiva. Tem várias perguntas que chegaram nos stories ali sobre esse assunto. Então, peguei essa pergunta, mas daí já vale para responder para todo mundo que tem essa dúvida aí, tá bom? Então, vamos lá. Quando falo não pro meu filho, ele tira objetos em mim. Como lidar com essa situação? Tá. Vamos pensar algumas coisinhas aqui, tá? Deixa eu só tirar aqui. Eu vou parar só um pouquinho, gente, os comentários para eu poder me concentrar aqui, tá bom? Então vamos lá. Quando falo não pro meu filho, ele tira os objetos em mim, como lidar com essa situação? Como eu estava falando ali um pouquinho atrás, a criança, ela não, a não ser que ela é um ator assim muito bem formado, muito profissional, que ela tá aqui plena, tá? Tô tranquila, e alguém falou alguma coisa, eu pego e vou tacar. Para a criança ter essa atitude, para ela agir dessa forma, para ela ter essa reação, toda reação ela parte de um sentimento. Toda reação parte de um sentimento. Gente, isso aqui que eu estou entregando para vocês é ouro, tá? Isso aqui eu trabalho muito nas aulas, no Mamãe Uau. Então, quem está aqui na aula, eu pegaria um papel, uma caneta e anotaria isso e colocaria bem ali para você não esquecer. Se você pegar isso aqui, vai mudar a comunicação aí na sua casa. Então, toda reação parte de um sentimento, tá? E é fácil você pensar. Pensa na vez que você descompensou com alguém, ou com a criança, com o marido, no trabalho, no vizinho, no trânsito. Você só descompensou porque veio uma emoção antes. Essa emoção provavelmente é uma emoção de raiva, né? Que vem normalmente a raiva. Vou pegar a raiva, tá? Então, veio uma raiva grande e a raiva é uma descarga muito forte de estresse que dá raiva e a gente age por impulso. Então, fui tomada por um sentimento horrível, fui tomada pela raiva e joguei alguma coisa, tá? Então, vamos voltar para a gente poder entender qual que é o caminho.
Então a criança jogou. Antes dela jogar, ela teve um sentimento da raiva. Antes dela ter o sentimento da raiva, veio algum pensamento. Isso ocorre em frações de segundo. Ela pensou alguma coisa, primeiro a gente pensa, dá o sentimento da raiva e daí a criança age, tá? Vamos pensar, se a gente brigou com alguém no trânsito ali, tá? Antes de eu reagir, eu tive a raiva, antes da raiva eu pensei, você não pode fazer isso comigo. Você tá pensando que você é quem, tá? Então, começa num pensamento que vem o sentimento e que faz a gente agir. Então, vamos entender o mecanismo que está levando a criança a fazer isso, tá? Então, a criança, ela tocou o objeto, ela ficou com raiva, o que ela pensou antes? Qual pensamento será que levou ela a agir dessa forma? Eu não sei qual foi a situação, não sei qual foi a cena, vou supor. Pode ser que a criança pensou, você não manda em mim, você só pega no meu pé, você tá falando desse jeito comigo, vou mostrar que eu não gosto, que fale assim comigo, tá? Então a gente tem que entender o que essa criança está pensando que faz ela ter esse sentimento, que faz ela agir. Seja lá qual for o pensamento, seja lá qual for o pensamento. Agora presta atenção. Vocês acham que uma comunicação assertiva, uma comunicação gentil e firme ao mesmo tempo, provoca pensamentos ruins, geram emoções ruins e geram atitudes horrorosas? Vou abrir aqui o comentário para vocês colocarem para mim, tá? Pode responder. Vocês acham que uma comunicação assertiva, se colocando no lugar do outro, que mostra firmeza no que está falando, que mostra gentileza, vocês acham que desperta esse circuito aí, né? Que vai desencadear numa atitude ruim? Vai despertar um pensamento ruim, um sentimento ruim e uma atitude ruim? O que desperta, né? O pensamento ruim, o sentimento ruim e a atitude ruim? O que desperta? Será que é a comunicação assertiva? Ou será que é uma comunicação que está baseada mais no olhar, no ponto de vista do adulto do que da criança? Tá? Vamos pensar um pouquinho aqui. A Fernanda aqui colocou não, né? Pois é, então a gente tem que pensar muitas vezes qual que é a forma que eu estou conversando com a criança. Às vezes eu chego para a criança e falo para ela, de novo os brinquedos espalhados, mas que coisa, eu já falei mais de 1000 vezes, junta já esses brinquedos agora. Eu vou contar até 3, se você não juntar, você vai ver. Você vai ficar sem videogame, você vai ficar sem televisão, você vai ficar sem o raio que o parta, mas junta agora. Oi? O que vocês acham que vai passar na cabeça dessa criança? Você acha que ela vai ter pensamento bom? É verdade, a minha mãe tem toda a razão do mundo. Nossa, como eu fui fazer isso? Mãezinha, fica tranquila, já estou indo a juntar, eu estou com um sentimento pleno de gratidão pelo jeito que você falou comigo e eu já estou juntando tudo. É isso que vai acontecer? Conta pra mim se é isso que vai acontecer. É claro que não. É claro que não. Tá? Nem nas melhores famílias da face da Terra. É claro que não, está longe de acontecer. Agora, se eu chegar para a criança e falar, filho, filha, a mamãe tá vendo que você deixou os brinquedos espalhados hoje. Sabe que quando eu vejo os brinquedos, eu fico muito triste, porque a mamãe tem um trabalho lascado para poder cuidar de tudo aqui da casa. E aí a hora que eu olho, eu penso que você não se importa com o trabalho que eu tenho. Eu gostaria tanto que você juntasse as coisas e colocasse no seu lugar. Posso contar com você? Você precisa da minha ajuda para poder juntar? Uma opção? Filho, filha, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uma música e você junta seus brinquedos enquanto toca a música. Tá? Qual é a diferença? Deu para ter pensamento ruim nessa fala? Deu para ter sentimento ruim nessa fala? Você ficou com vontade de ter uma atitude ruim nessa fala? Gente, de verdade, verdadeira, a gente tá aqui, né? A gente não se conhece, vocês me conhecem, mas eu não conheço vocês, mas pode colocar aqui. Aqui é preto no branco, não tem certo, não tem errado, tem a verdade nua,
E do jeito que tiver que ser, vai ser, tá bom? Então manda aqui. Então vejam que tem diferença. Tem diferença. E isso, a gente saber olhar e reconhecer isso daí tem uma coisinha que chama autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Eu, como mãe, se eu quero meu filho agindo diferente, tem que começar por mim. Eu é que tenho que agir diferente. Não adianta eu querer que o meu filho mude. Não adianta querer que eu vou surtar, que eu vou gritar, que eu vou dar uma enlouquecida e a criança vai bonitinha, sem dar um pio, juntar feliz da vida. Nós somos seres humanos, nós temos emoções. A emoção a gente não controla. A gente não controla. O que a gente faz com a emoção, a gente controla. Eu senti raiva. Se eu for uma pessoa que eu tenho a minha inteligência emocional desenvolvida, se eu tenho autocontrole, beleza, eu tenho raiva, eu tô ciente que eu tenho raiva, pronto, tô ficando plena, eu vou agir daqui a pouquinho, agora eu não vou fazer porque vai dar merda, mas daqui a pouquinho eu vou agir. Isso é ter o autocontrole, tá? Agora, a emoção a gente não controla. Com a criança é a mesma coisa. A criança não vai controlar a emoção dela. É a gente que tem que controlar o jeito que a gente fala, para a gente evitar que chegue nessa situação de atirar objetos. E isso é muito triste. E se a gente não mudar agora, se a gente não começar a fazer as coisas certas agora, eu não vou nem falar de problema lá na frente, de amigo, de amizade, o que a criança vai estar fazendo, mas eu imagino que uma mãe que passa por isso não está realizada com a maternidade, não está feliz, está estressada. E, ó, né, não sei quem que é, não aparece aqui o nome, mas minha amiga, você não tá sozinha, você não tá sozinha, tá? Vem pra cá, vem pro Clube da Mamãe, vamos procurar ser melhor a cada dia. Aqui é o lugar para isso, pra gente se desenvolver como mãe, tá? Aqui você manda tua pergunta que eu vou te ajudar, aqui a gente vai resolvendo os problemas, tá? Mas toda mãe merece ser realizada com a maternidade. Toda mãe merece ter um relacionamento uau com os filhos, toda mãe merece se sentir uau. Então, vamos lá melhorar essa comunicação aí, tá? Pensa como que você pode conversar. Então, uma dica grande que eu dou use com empatia, conecta com a criança, tenta perceber o que ela está pensando, o que ela está sentindo naquela hora, tenta validar o que ela está passando, ou coloca o teu sentimento, o teu pensamento ali na hora. Essa é a melhor forma da gente comunicar alguma coisa com a nossa criança, comunicar alguma coisa com o nosso filho. Então, se a criança está agindo de forma que não está legal, mau comportamento na hora da raiva, a gente tem que pensar, opa, o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer para poder mudar essa situação. Autorresponsabilidade, é a gente que tem que mudar, tá? Então, como lidar com essa situação? Eu prefiro não lidar com a situação na hora que acontece, tá? Porque aí a vaca já foi pro brejo, a criança está estressada, ela já arremessou as coisas ali, aí não tem o que fazer muito não, tá? Tá todo mundo já com a cabeça quente, com as emoções à flor da pele, não tem muito o que fazer. Agora, a gente tem muita coisa para fazer antes, tá? Como eu falei, vamos preparar o terreno, vamos saber como conversar, vamos conversar de forma assertiva com a criança. Outra coisa que ajuda muito, conexão, apego, vínculo, tempo de qualidade, tá? Ser aquela mãe incrível para a criança. Se a criança te vê como aquela mãe incrível, aquela mamãe uau, você pode pedir o que quiser, que a criança larga tudo que ela está fazendo para poder te atender, tá? Então, é um caminho, é construção, é passo a passo, tá bom? A Fabi aqui mandou, oi Fabi lindona, isso aconteceu comigo ontem, falei que ela não podia pagar nada em mim. Depois de 5 minutos ela pediu desculpas, acho que era tacar, né? Não podia tacar nada em mim, depois de 5 minutos pediu desculpa. Isso mesmo, tá? A gente já vai ensinando a criança a reparar o erro dela, né? A pensar no que ela fez de errado ali. Deixa eu ver o que mais aqui. Gêmeos de 8 anos, muito atrasados em relação a tudo. Escola reabrindo agora, não sabe o que fazer. Vamos lá, ó. A infância
sabe? É o período que a criança tem para se desenvolver, tudo, em todos os aspectos, para ser o adulto mais uau que ela possa ser. Então, vamos aproveitar, tá? Não entrou na adolescência ainda é criança, tem coisa para a gente fazer. O que você pode fazer? Primeiro, o que não fazer? Tira de frente de televisão, tira de frente de tela, tá? Essas coisas aí que não agregam, não leva para lugar nenhum, então tira. Criança em frente de tela, em frente de televisão é muito atraso, então não dá. Criança tem que ser criança, criança tem que se desenvolver. O que dá para você fazer? Dá para você tem joguinhos. Eu adoro, gente, os jogos. Você entrar até no Mercado Livre, colocar lá jogos pedagógicos, tá? Tem muitos joguinhos de madeira que são legais para criança, que tem que montar raciocínio. Tem um que eu adoro, que eu tenho aqui. As crianças têm, que eu comprei. É um de madeirinha, é um conjuntinho que você monta circuito, você monta as pontes, vem bolinha de gude, monta a pista, pode ser até grande a pista, daí joga as bolinhas de gude, elas vão escorregando. Aí tem uma parte que monta como se fosse pecinha de dominó para derrubar. A bolinha de gude passa por uma ponte, é muito legal. Então usa muito a criatividade, sabe? Solucionar problema. Fez ali uma pista, não deu certo. Poxa, como que eu posso fazer para essa pista funcionar? Então eu gosto muito de jogos dessa forma. E sem contar que a criança passa horas, horas e horas. Eu tenho até, depois eu vou colocar nos stories. Tenho, acho que algum videozinho da gente brincando aqui em casa. Então eu gosto muito desse tipo de jogos, tá? E são jogos. Bom, tem de tudo que é preço. Vou falar que é baratinho, que tem baratinho, tem que não é baratinho, tem de tudo. Vai aí também do orçamento de cada um, tá? Outras coisas também, igual eu falei, deixa ali atividades para criança, massinha, tá? Aqui em casa eu tenho massinhas, tenho um balde de massinhas para as crianças e tenho que dar para elas fazerem, tá? Eu tenho várias cartinhas com atividades que elas posso fazer. Então, desde bichinhos que elas vão olhando, vai ensinando passo a passo para elas montarem as massinhas. Elas podem brincar de dinossauro, pega a massinha, coloca no dinossauro, faz fóssil, brinca ali, enterra no fubá e a gente vai brincar ali de descobrir, né, com vassourinha. Gente, é criatividade, atividade para estimular ali a imaginação da criança para ela poder se desenvolver. Se você tiver, né, mais tempo, tá, e quiser recuperar esse período da escola, aí tem muitos suportes, muito material que você encontra na internet para você poder estar ajudando em casa, tá? Eu também já fui atrás, já tenho na época de férias, eu gosto de usar com as crianças enquanto estava em pandemia, eu gostava de aplicar muito com elas, onde vai fazendo atividades ali bem lúdicas, bem gostosas para poder incentivar e estimular a criança no estudo. Então também dá para fazer isso daí. Mas a regra número 1 é tirar ontem da frente de tela de televisão, sem deixar a criança com tempo ocioso, tá? Criança tem que se desenvolver, criança tem que brincar. E brincadeiras que vão ajudar ela e vão estimular para ela estar se desenvolvendo. Porque depois essas oportunidades fecham, tá? Depois dos 10 anos de idade, aí vai fechando essas oportunidades. Não que seja impossível aprender, não é isso. Vai sempre aprender, pode sempre aprender na vida, isso nunca acaba. Só que a gente sabe que vai ficando mais difícil, a criança vai ter que andar 1 quilômetro a mais para ela recuperar alguma coisa lá na frente, tá? Então a época de agir é agora, tá bom? Por isso que eu fiz questão de pegar essa pergunta aqui e responder. Como eu sou da área pedagógica, professora, né? Fui diretora de escola, então a dica é essa daí, para aproveitar, tá bom? Acho que dá para ir para a última perguntinha agora aqui, né? Para a última pergunta aqui, então, tá bom? Elisa, como lidar quando a criança está com medo de algo? Meu filho está com medo de abelhas. Ó, primeiro, é muito importante a gente prestar atenção se o que é medo, o que é pânico, e se o medo tá virando alguma coisa ali mais, né, que precisa de ajuda de alguém da área, tá bom? Então a gente tem que ficar atento. Medo, crianças vão apresentar medo em várias fases da vida, de uma coisa, de outra coisa, tá? Minha filha também morre aqui de medo de aranha, parece que quando ela vê aranha, ela tá vendo um dinossauro, né, o T-Rex aqui na frente dela. Então, crianças têm medo.
mas a gente tem que prestar atenção e cuidar. Esse medo, ele é um medo que faz sentido, é um medo que a criança passou por alguma situação que, né, pode gerar um trauma nela. Aconteceu alguma situação, a abelha picou e deixou um trauma ali nela. O porquê que essa criança está com medo? Então, a primeira coisa é a gente pensar nisso, tá? Agora, o medo não. Viu alguém falar, olhou a abelha, ficou com medo, você não sabe. O que a gente faz, normalmente nesse caso, é conversar bastante com a criança, deixar ela falar do medo dela. Filho, filha, por que você está com medo? O que você acha que a abelha pode fazer? Entender. Primeira coisa é conversar com a criança. Se a criança não foi picada, se ela só surgiu o medo, a gente explica para ela, olha, a abelha ela é importante para a natureza, porque ela faz assim, porque ela cuida disso, porque então a gente vai falando a importância da abelha para o meio ambiente, tá? A abelha ela só vai picar se ela se sentir ameaçada, tá? Então, quando a abelha chegar, se você não quiser ficar perto dela, tá tudo bem, você pode se mudar e pode ir para um outro ambiente. E assim fica tudo bem. E o importante é deixa a criança falar, deixa. Quanto mais ela falar, mais trabalha o cérebro, mais o cérebro vai entender. Depois você vai fazendo perguntas para ela. Faz sentido você estar com esse medo? A abelha, o que ela pode causar de ruim para você? Quais os benefícios que a abelha pode trazer para você? Como você pode fazer se a abelha chegar e você estiver no lugar e você não quiser ficar? Vai deixando a criança falar. O cérebro vai estar trabalhando, tá? Isso daí é neurociência, tá? Que diz. O cérebro, de tantas vezes processar essa informação, a abelha é do bem, a abelha só vai fazer alguma coisa e se sentir ameaçada, se eu não quiser ficar aqui perto dela, tá tudo bem, eu posso pegar e sair. A criança vai entender que faz sentido e ela não precisa estar com tanto medo assim do bichinho, do inseto. Agora, se não tem jeito, se é um pânico, se a criança não pode ver abelha, se a criança não consegue falar, se a criança grita, se ela desmaia, se falta o fôlego, é pânico, aí procura a ajuda de um especialista, tá? Então, nosso papel de pai e de mãe é identificar o que é o medo, o que é o trauma, tá? O que é o pânico. Medo, essas as ferramentas para a gente poder controlar. O medo a gente pode tranquilamente estar trabalhando em casa e observando se não vai virar uma coisa que precisa daí de ajuda de um profissional para poder conduzir da melhor forma possível. Tá bom, gente? Deixa eu ver, eu acho que eu respondi. Isso, as que eu não respondi individual é porque eu já peguei o assunto ali que abrangeu tudo, tá bom? Gente, adorei passar esse período aqui com vocês, tirando as dúvidas aqui da caixinha. Deixa eu já excluir aqui essa pergunta. Quinta-feira, às 2 horas da tarde, então vai ter aula. Eu já vou deixar o tema amanhã para vocês do Clube da Mamãe. Sempre às 14 horas em ponto. Combinado? Gente, um beijo grande, maravilhosas do meu coração. Marina lindona, linda é você, maravilhosa. Um beijo grande, gente. Fiquem com Deus. E quinta-feira, então, a gente tem mais um encontro aqui no clube, tá bom? Se cuidam, beijo, tchau, tchau. E ó, vamos prestar atenção na forma como a gente fala com as crianças, hein? Vamos prestar atenção se o que eu tô falando tá despertando sentimentos bons ou ruins aí na criança. Beijo, gente. Tchau, tchau.